Eu queria convidar-vos para recuarmos um pouco no tempo e vermos um histórico para entender o porquê do Berizer. Nós sabemos que em 2012 saiu a resolução normativa 482 da ANEEL, que começou a falar sobre geração própria e começou a entrar também a possibilidade do fornecimento de toda a energia que fosse excedentária para a rede. Foi um conceito novo, foi uma situação que as pessoas não estavam preparadas, e então começou-se a ver as primeiras adesões. Nos anos seguintes, nós vemos que houve um aumento exponencial da sua adesão. No princípio um pouco menor, mas depois, em 2015, houve um aumento muito grande. Nós estamos a falar que nesse ano houve uma instalação de cerca de 15 megawatts de sistemas. Nós agora podemos, cada um de nós que fazemos projetos, achamos um valor muito baixo, mas na altura era bastante grande. Mas nesse ano veio a resolução 687, que veio a facilitar todo esse processo de adesão portanto, a todos estes sistemas de geração distribuída. Okay? Passou a haver um limite de 5 megawatts nos projetos, significa que há um incentivo para começarmos a ter projetos maiores, e também começou a haver os conceitos de EMUCs, que são os empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, e também da geração compartilhada. Todos esses conceitos, no início, eram difíceis de haver um entendimento, mas o mercado foi-se adaptando, foi assimilando todas essas oportunidades e foi aproveitando. Portanto, este crescimento exponencial é um crescimento que continuou durante os anos seguintes. Okay? Portanto, apesar de que inicialmente era exponencial, vocês podem ver que acaba por desaparecer quase a primeira parte, porque continuou a haver esse crescimento exponencial. E em 2017 veio a resolução 786 da ANEEL. Aí houve o aumento também dos limites das hídricas, que antes estavam mais limitadas, e passou a haver uma limitação portanto, mais abrangente. Também houve, portanto, um incentivo para as hídricas. Mas o fotovoltaico continua a ser a grande fonte de geração distribuída. Vamos avançando um pouco mais até 2019. 2019 foi uma loucura. Atingiu-se o limite de 1 gigawatt de instalado. E também, no mesmo ano, 2 gigawatts. Foi uma expansão meteórica aqui. A melhor parte das redes não estava preparada, foi um crescimento muitíssimo rápido em tudo isso. Isso vai nos levar que em 2021 houve a introdução da resolução normativa aliás, peço desculpa, em 2021 nós atingimos 10 GB. Vocês viram, continua a haver este crescimento meteórico. E por isso, no final desse ano, saiu a nova resolução normativa 1000, que foi depois seguida pela lei número 14.300. Nesta resolução foi esclarecido toda a parte de regras de compensação, foi feita uma alteração à forma como era feita essa compensação. Vocês todos lembram-se que é bem recente tanta conversa que se falou sobre se era correto, se não era correto. Independentemente disso, nesse ano nós já tínhamos atingido 10 gigawatts de sistemas instalados em geração distribuída. Okay? Só que essa lei 14.300 que entrou no início do ano seguinte, que ele tinha um período de carência de um ano. Portanto, só em 2023 é que começavam a entrar em vigor as novas regras. Portanto, o que é que aconteceu? Desta geração, que durante o ano de 2021 chegámos a ter 5 GB instalados, em 2022 passámos a ter 8 GB instalados. Houve uma corrida, acho eu, para os sistemas fotovoltaicos, os sistemas de geração distribuída, melhor dizendo. Okay?
Ou seja, verificamos aqui novamente uma subida exponencial. Reparem que desde o início até aqui 2022, nós tivemos sempre uma subida exponencial. E depois da entrada em vigor, o que é que aconteceu? Já não se verificou essa subida exponencial. Em 2023, a quantidade de sistemas instalados em GD tinha praticamente a mesma potência que em 2022. Portanto, significa que não houve uma redução, mas houve uma manutenção dessa quantidade. E como é que nós estamos em 2024? Em 2024 ainda só temos dados, eu só coloquei aqui dados dos primeiros 9 meses, mas tudo está a apontar para que vamos ter exatamente a mesma quantidade. Portanto, vai haver ainda, vai-se manter neste ano a quantidade de sistemas que estão sendo instalados. Okay? Em 2023 foi emitida a Resolução Normativa 1059. Nesta resolução falou-se muito na inversão de fluxo, porque era aquilo que estava a reprovar muitos dos sistemas que estavam a ser submetidos nas distribuidoras. Falou-se também autoconsumo local e falou-se também na parte de grid zero. Foi quando começou a aparecer a parte de grid zero. Peço desculpa. Esta situação do fluxo reverso, que era o que estava a ter tantas reprovas, a gerar tantas dificuldades na implementação, temos que entender, com base neste histórico, nesta subida exponencial de todos os sistemas instalados, porque é que estaríamos a observar isso. Ora bem, nós temos o nosso sistema integrado de energia, é baseado numa geração centralizada. Toda a geração é nos locais onde existem condições ideais para a geração. Onde é que existem os rios com os melhores caudais, os melhores potenciais para gerar energia, e depois essa energia que era gerada remotamente tem que ser transportada para os locais de consumo, normalmente nos grandes centros urbanos, que são distâncias bastante grandes, principalmente devido à dimensão do país. Essa energia sempre foi despachada, ou seja, em função do consumo, da demanda em cada momento, a energia gerada atendia a essa necessidade pontual, nesse momento. Okay? Todos os investimentos eram feitos